Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma semana que o Senhor nos concede. Que o Senhor abençoe teu dia que começa. Que a graça e a paz de Deus te acompanhem sempre ao longo da vida. Para a nossa meditação hoje, nós escutamos o Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Onde Jesus conta uma parábola dos dois filhos. Diz Jesus, um pai tinha dois filhos. E este mesmo pai pediu aos filhos que fossem trabalhar na vinha. O primeiro diz não. Mas ao longo do caminho arrepende-se e vai. O segundo diz sim e não vai trabalhar na vinha do pai. Esta parábola deixa-nos uma primeira lição, onde o Senhor Jesus nos diz que errar não é o fim. Recusar-se a mudar pode ser o nosso fim. Errar não é o fim. O primeiro filho errou na resposta, mas ao longo do caminho mudou de atitude. Diz o Evangelho: um homem tinha dois filhos. Foi ter com o primeiro e disse-lhe: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Mas ele respondeu-lhe: não quero. O não quero pode significar preguiça, egocentrismo, egoísmo. Depois, porém, arrependeu-se e foi. Como a palavra de Deus nos diz, que errar não é o fim. Recusar-se a mudar de mentalidade, de atitude, pode ser um fim na nossa vida. Recusar-se a mudar pode ser o fim da nossa destruição, da nossa queda, da nossa desgraça. Meus irmãos, diz de novo o Evangelho de Deus. O homem dirigiu-se ao segundo filho e falou-lhe do mesmo modo. Ele respondeu: eu vou, Senhor. Ele não chama de pai. Ele vê o seu pai como um patrão. Eu vou, Senhor. O parecer bonito, os belos discursos, continua a palavra de Deus. Mas de facto não foi. As promessas que fazemos, as palavras que proferimos, em verdade vos digo que este filho mais novo, o primeiro, mostra-nos que Deus valoriza quem reconhece o erro e muda de perspectiva. Deus valoriza aquele homem que se arrepende, aquele homem que corrige o caminho, aquele homem que tenta reescrever uma nova história da sua vida. A segunda lição que podemos tirar desta palavra de Deus é que a obediência vale mais que palavras. A obediência vale mais que palavras. A atitude do primeiro filho nos diz que não é o que dizemos que nos define, mas o que fazemos.
o que fazemos define o nosso caráter. Então, a palavra de Deus nos diz que promessas sem ação não constroem nada. É a atitude do segundo filho. Disse, eu vou, Senhor. E ao fim e ao cabo não foi. Promessas sem ação não constroem nada. Não basta para ser bom. É preciso fazer o bem. É outra lição que nós podemos colher deste Evangelho. Porque Deus vê a sinceridade que se revela nas obras. A atitude do primeiro filho. Deus viu a sinceridade daquele filho. A verdade que habitava no coração daquele filho. Então, meus irmãos, a palavra de Deus nos deixa hoje um convite. É preciso alinhar a nossa intenção a palavras e práticas. Porque Deus olha o coração em ação. Deus olha o coração em ação. Saibamos nós acolher hoje esta palavra de Deus para as nossas vidas. Que o Senhor nos dê a graça do arrependimento, a graça de mudança. Porque a maior prisão pode ser a nossa mentalidade. A nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, a nossa forma de viver, a nossa forma de observar o mundo pode ser a nossa maior prisão. Que o Senhor nos liberte de tudo aquilo que nos escraviza e empobrece. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.